Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, bora aqui para mais um texto, Mateus 21. Mateus 21 e o versículo 31 diz assim, ó. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Entendeu? Aqui Jesus fez uma pergunta para eles, ó. Contou uma parábola e fez uma pergunta. É a parábola dos dois filhos. Ele disse assim, ó. Um pai tinha dois filhos e ele disse ao filho, aos dois, disse a ambos, vamos me ajudar na vinha? E o primeiro disse, eu não vou, mas se arrependendo foi. E o segundo disse, eu vou, só que não foi. E aí Jesus fez a pergunta aqui no 21:31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus fez essa pergunta para os fariseus, publicanos e fariseus. E eles responderam a pergunta. Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Aqui é assim, meus irmãos, ó. Jesus, vocês já estão entendendo a parábola aí, né? Jesus conta essa parábola dos dois filhos para explicar que os escribas e fariseus estavam perdendo os publicanos, que eram considerados pecadores, cobradores de impostos. Eles eram judeus cobradores de impostos e eles eram vistos por os outros judeus como traidores da sua própria pátria, porque eles cobravam imposto para Roma, para os romanos, eles trabalhavam para os romanos, cobrando imposto dos próprios judeus. Por isso os judeus consideravam eles como pecadores imundos. E Jesus falou para os publicanos, Jesus falou para os judeus aqui que os publicanos e as meretrizes vão entrar no céu. E provavelmente os escribas fariseus, se não se arrepender, vão ficar de fora. Se não se arrepender, vão ficar de fora. Porque, no caso aqui, os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, eram como o primeiro filho, que disseram que não ia, mas depois se arrependeram e foram. E já os fariseus e escribas eram como o segundo filho, que disseram que ia, mas não foram. Diziam que era de Deus, que temia e agradava a Deus, mas era tudo mentira. Né? E Jesus usa essa parábola para trazer verdades espirituais. E o bom é que Jesus interage com ele. Jesus pergunta para ele, qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? E eles respondem com a própria boca. Olha, eles entendem. Você está entendendo? Ele diz, o primeiro, quem fez o certo foi o primeiro. Então, aqui nós aprendemos, irmão, que não adianta só nós conhecer e não praticar, entendeu? Não adianta, porque eles conheciam, sabiam também o que deveria fazer o certo. Por isso que a Bíblia tem um versículo que diz, aquele que sabe o que é fazer a coisa certa e não faz, peca. Né? E aí, aqui foi o começo das duas parábolas, né? Que você já conhece bem. E Jesus começou por aqui já. Aí Jesus começa a falar da parábola que eu já falei aí, ó. Vou só dar uma resumida. Em outros vídeos já falei dela, a parábola dos lavradores mau, que Deus edificou, fez uma vinha e colocou os lavradores para depois se ausentou e só voltou na época de colher os frutos. E depois ele mandou os seus servos colher os frutos, só que
Na hora de colher o fruto, os lavradores fizeram foi matar os servos, que no caso os lavradores eram os escribas e os fariseus. Os servos eram os profetas, o dono da vinha era Deus. Por fim, o dono da vinha falou: ó, já mataram o profeta, eu vou mandar meu filho, porventura vai, meu filho, eles vão ter respeito. E aí nós vimos que eles falaram: olha o herdeiro, vamos matar e ficar com a vinha para nós. Ó, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E assim foi feito com Jesus, né? O filho era Jesus, mataram Jesus por inveja. E vou pular para a pergunta. Aí aqui Jesus faz uma pergunta para eles. Quando o dono da vinha vier, o que ele vai fazer com esses lavrador mau que mataram os seus servos e depois mataram os seus filhos? O que Jesus interage com eles? Jesus faz a pergunta para eles e ele responde. Ele vai dar uma afrontosa morte para eles e vai dar a vinha. Ele vai matar eles e vai dar a vinha para quem der fruto, para outras pessoas que der fruto. Aí Jesus responde aqui: portanto, eu vos digo que o reino de Deus... Eles responderam certo, meus irmãos. E aí, para concluir, que eu já falei no outro vídeo, é isso que aconteceu. Aí Jesus disse assim, ó: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Pronto. Eles mesmo disseram, Jesus fez a pergunta: o que o dono da vinha vai fazer quando vier até esses lavradores maus que mataram seus servos e depois seu filho? Falou: o senhor da vinha vai dar uma afrontosa morte. Ó, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos lavradores. Eles disseram com a própria boca deles. E isso aconteceu, como eu falei no outro vídeo, no ano 70 depois de Cristo, por meio do general Tito Vespasiano. Tito era filho do imperador Vespasiano. E isso aconteceu. Tito entrou em Jerusalém e matou todo mundo. E lá em Mateus está escrito que ele fez até uma abominação. E haverá abominação no lugar santo. Tito ofereceu coisas impuras lá no templo de Deus. E concluindo, meus amados, concluindo aqui essa parábola, eu venho bem aqui, dou um pulo em Atos 13. Peraí, aqui em Mateus ainda ele diz assim, ó: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, que é Jesus, essa pedra é Jesus. Então, tá tudo nas escrituras. Jesus tenta trazer eles ao bom senso, ao raciocínio, por meio das escrituras. Fala: vocês não conhecem por meio das escrituras que está lá escrito que as pedras que os edificadores rejeitaram, não está escrito lá assim? Essa foi posta a principal. Jesus foi rejeitado, só que ele é o principal. A Deus deu, depois que Jesus veio e fez seu sacrifício, Deus deu um nome para ele que é acima de todo nome, ao qual sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Jesus falou: não está escrito lá? Jesus sabia que eles tinham isso em mente, conheciam a Bíblia, liam a Bíblia. Então Jesus instigou ele: nunca leste? Está lá, vocês nunca leram? Aí agora dá um pulo aqui em Atos. Em Atos, Paulo pregando, usando as escrituras para trazer agora. Não era judeus aqui, agora Paulo está pregando para os gentios. Gentios é que não é da aliança de judeus, eu e você, gentios. E aí Paulo começa pela Bíblia. Paulo diz assim, ó: por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu... Ó, salmo, as escrituras, ó. Por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. O salmista Davi profetizou esse salmo. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Dormiu é um eufemismo para morreu. Uma palavra mais branda, né? Para não falar morreu, falou dormiu.
Dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Corrupção é a terra comendo a pessoa ficando velha, a terra comendo sabe? Seu corpo se desintegrando. Então, Davi tá só, acho que nem osso não tem mais. Mas isso é a corrupção que ele se refere a isso, é a degradação do corpo humano. E com Jesus não teve isso. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Paulo está querendo explicar isso para eles aqui, ó. Porque Davi falou esse salmo, ó. Porque, na verdade, Davi falou assim, que não permitirás que o teu servo veja a corrupção. Mas Davi estava profetizando de Jesus. É que eu não estou lendo todo para não ficar muito grande. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, que é Jesus. Mas aquele a quem... Então, nenhuma corrupção viu. Aquele que Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Agora pronto. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, Paulo pregando, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, que é Jesus, é justificado todo aquele que crê. Agora, a profecia vai para mim e para você, e agora, ó. Vede, presta atenção, pega a visão, pois que não venha sobre... Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Pega a visão, pega esse conselho, para que não venha sobre nós, eu e você, o que está dito no profeta. Vigia para que o que eu vou ler aqui agora não se cumpra na sua vida. Que os profetas profetizou que isso ia acontecer na vida de alguns. E eu e você tem que prestar atenção para isso não acontecer nas nossas vidas. E eu vou ler aqui agora, ó. Vede, ó desprezadores. Os profetas profetizaram que alguns iam desprezar. E que não seja eu ou você. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis. Ó, por isso que eu disse, nós temos que vigiar para essa profecia não cumprir nas nossas vidas. Como toda profecia da Bíblia vem se cumprindo, né? E eu e você temos que vigiar para que essa profecia não se cumpra nas nossas vidas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos lá contar. Tá vendo? O apóstolo Paulo começa dizendo, ó, presta atenção, vede, pois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Que não venha sobre mim e sobre você, meu irmão, o que está dito nos profetas. E por que eu quis finalizar com esse versículo? É porque eu disse, há alguns segundos atrás, Jesus perguntava para os escribas e fariseus, né? Como ele perguntou na parábola dos dois filhos, qual filho fez a coisa certa? E ele disse, o primeiro. Então eles entendiam. E na parábola dos lavradores maus, quando Jesus perguntou assim, e o que é que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores maus? Por ter matado os seus servos, os profetas, e matado o seu próprio filho, Jesus. Ali era só uma parábola. Jesus não está falando do jeito que eu estou falando para vocês. Jesus usou só o termo assim, ó. O que é que ele vai fazer com o que mataram os seus servos e com o que mataram o seu filho? Jesus usou a parábola, mas explicou no final, dizendo assim, ó. Vocês não lêem o que está escrito? A pedra principal, ou seja, o ator principal foi rejeitado por vocês. Mas por Deus, para Deus ele é o principal. Jesus faz a pergunta para eles, o que eles vão fazer? O que o rei vai fazer quando chegar? Aí eles respondem,
Ele vai dar afrontosa morte aos lavradores maus. E eu disse que isso já aconteceu. Eu disse não, a Bíblia e a história, os historiadores vêm dizendo que isso aconteceu por meio do general Tito, ou seja, profecia de Deus, profecia que Jesus profetizou. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te ajuntar, como uma galinha de pinto guarda seus pintos debaixo das suas asas, como eu quis te proteger, mas tu não quis. E aí a profecia veio e destruiu esse povo da parábola. Destruiu no ano 70 depois de Cristo, por meio de general Tito. Foi o que eu disse. A profecia se cumpriu. E agora tem outra aqui para mim e para você, que o apóstolo Paulo está nos exortando e abrindo nosso olho. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. O que está dito lá? Veja que nós não sejamos contados com aqueles que vão desprezar a obra que Deus fez. Que eu e você não seja desses que vão desprezar os conselhos, a obra de salvação que Deus fez. Amém? Que Deus abençoe. Eu espero que todos tenham entendido. Eu procurei, na minha simplicidade, e tentar ser o mais claro possível. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.